E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de mais um vídeo. Eu já quero pedir perdão para vocês se vocês ouvirem algum barulho de ventilador. Vocês me perdoem, pois aqui está muito quente e eu não ia conseguir fazer esse vídeo sem uma ventilação. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o segredo da Sala do Trono. Eu quero basear esse vídeo em Esther capítulo 4, versículo 14, onde Mardoqueu está passando uma mensagem para a rainha já, Esther, e diz assim: se ficar calado no momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? E para a gente entender o porquê de toda essa história de chegar neste versículo 14, eu quero resumir bastante para vocês, bem rápido, para o vídeo não ficar longo, desde o capítulo 1. No capítulo 1, nós vamos ver o rei Assuero, ou o rei Xerxes, ou Artaxerxes, ambos os nomes são uma pessoa só. Ele vai fazer uma festa de grandes dias para uma grande quantidade de convidados. E depois disso ele vai fazer uma outra festa de homens para os homens e das mulheres para as mulheres, pois havia festas separadas. Só que num determinado momento o rei Assuero vai convidar a rainha Vashti para se apresentar aos seus convidados. Porém, a rainha Vashti acha isso muito ofensivo e ela vai acabar rejeitando. E com os conselheiros do rei ao seu lado, ele vai ouvir o conselho de que é melhor separar, porque se isso percorrer durante o reinado, no palácio, no país, ia ficar muito ruim para a imagem do rei. Então ele acha melhor separar da rainha Vashti. No capítulo 2 nós vamos ver já a rainha Esther participando da história, e onde que o povo de Israel é muito conhecido pelos exílios, pela desobediência, pelo pecado e a dispersão em diversos momentos da história de Israel. Nós vamos ver o povo indo para lá, o povo indo para cá, cativo, exilado e por aí vai. E nós vamos ver aqui Esther no capítulo 2, ela é uma simples judia exilada, sozinha, principalmente que ela não teve a criação dos pais e ela é criada pelo seu primo Mardoqueu, que nós já vemos aqui. No capítulo 2, nós vamos ver que as virgens vão ao harém do rei e é colocado um ano de concurso de beleza dividido em duas partes. E nós vamos ver no versículo 17 do capítulo 2, dizendo: o rei gostou mais de Esther que de qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre sua cabeça e declarou rainha em lugar de Vashti. Então nós já vemos aqui rainha Esther no capítulo 2. Só que no capítulo 3 vai entrar um outro homem que chama Amã, onde que ele é o segundo homem mais poderoso do reinado. Amã, para quem não sabe, ele vem da descendência dos Amalequitas, mesmo ele sendo agagita. E nós vamos ver que há um tempo atrás o Deus de Israel mandou exterminar o povo de Amã. Porém Saul guardou a vida do rei Agag, e aí vocês sabem a história. Então nós vamos ver que Amã descobre que Mardoqueu ele é judeu. Então imagina o ódio de Amã para com Mardoqueu. Ele já tinha muito ódio. Então ele vai pedir ao rei que faça um decreto, que faça um edito, e ele carimbe com o seu anel real, que um ano depois todo o povo judeu, não somente Mardoqueu, mas todo o povo judeu fosse exterminado. Ele queria fazer uma vingança do que Deus teria feito para com seu povo, ele queria fazer o mesmo para com o povo de Deus. Então nós vamos ver que ele trama isso. E aí sim nós vamos chegar no capítulo 4. Só que nós vamos ver que Esther ela estava muito acomodada no palácio. Ela estava sendo uma nobrezinha alienada no conforto do palácio. Por quê? Porque vamos ver no versículo 5 do capítulo 4 assim: então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. Mardoqueu estava de luto ao saber do edito que Amã teria feito para com o povo judeu. Então Mardoqueu vai rasgar suas roupas, vai vestir de pano de saco, vai jogar cinza sobre a sua cabeça em forma de luto, e a rainha Esther manda algumas roupas, pensando que é alguma ocasião qualquer. Mas Mardoqueu, ele requer explicação de Esther, ele pede para que ela faça alguma coisa que entre na presença do rei. Então Esther vai explicar para Mardoqueu que não é simples assim, porque tem que entrar na presença do rei quando o rei chama. E se entrar na presença do rei sem ser chamada, o rei teria que estender o seu cetro, simbolizando que o rei estava em segurança, que confiava naquela pessoa. E então Mardoqueu vai chegar neste versículo 14 e vai dizer: olha, talvez Deus te colocou neste lugar para uma ocasião como esta.
Deus te colocou para que, através de você, Deus livrasse toda a nação judia. Então nós vamos ver que depois disso, Esther vai parar de pensar como uma nobrezinha que está no conforto do palácio e vai começar a se ver como Deus a via. Aí que entra a questão da sala do trono. Pois a história de Esther ela é dividida no propósito e no realizar do propósito. Só que no meio termo de tudo isso existe a sala do trono. Para que o significado do propósito fosse realizado através de Esther, ela teve que entrar na sala do rei. E nós vemos que Esther tem capítulo 10, e olha que legal, tem 10 capítulos, e a divisão no capítulo 5, onde que ela adentra a sala do rei. Então a história de Esther é dividida nisso. E o que eu quero passar para vocês é que a nossa história também é dividida como a de Esther. Nós temos o nosso propósito, nós temos o nosso chamado, nós temos o nosso sonho, todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, e para que isso se torne realidade, existe algo que divide essas duas coisas, que é adentrar a sala do trono. E o que eu quero passar é que se Esther não adentra na sala do trono, após isso, após um significado do seu propósito, após que Deus pudesse fazer isso se tornar real, se ela não adentra na sala do trono, nada disso após existiria. Pois 500 anos mais ou menos depois disso, vai estar nascendo Jesus, deste mesmo povo que estava com o decreto de ser exterminado. O que eu quero passar é, tudo na nossa vida se resume a estar na sala do trono. Tudo se resume a estar na sala do Rei dos Reis. Eu não estou falando nós adentrarmos na sala de um rei, de um papa, de presidente. Estou falando de adentrarmos no quarto, como Mateus 6 diz, adentra no quarto e ora a teu pai. A nossa vida está dividida a estar na sala do trono. Se nós não adentrarmos na sala do trono, não haverá nada após isso. Não há nada após a sala do trono. Não adianta nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é certo, ou eu vou fazer isso porque isso aqui vai dar certo, eu vou conversar com aquela pessoa porque aquela pessoa pode me ajudar. Não, tudo para fazer sentido na nossa vida, para que haja uma continuidade na nossa vida, no nosso propósito, no nosso ministério, no nosso chamado, nos nossos desejos, nos nossos anseios, nós precisamos, como modo de dizer, dar uma passadinha na sala do trono. Pois Cristo já morreu na cruz do Calvário, está dizendo, a qualquer momento você pode adentrar. E assim como o rei Assuero disse para Esther, você pode pedir até a metade do reino e eu vou te dar. E Jesus está dizendo, você pode adentrar e pode pedir qualquer coisa em meu nome e eu vou fazer. Então a nossa vida se resume. E muitas das vezes nós quebramos muita cabeça, nós sofremos. Muitas das vezes estamos no conforto do palácio, estamos nos acomodados. Estou abençoado, já estou salvo, eu vou ficar aqui na minha. Deus está dizendo, não, tem muito mais do que o seu próprio bem-estar pessoal. Tem muita coisa, se você adentrar na sala do trono, nós vamos perceber que tem muita coisa que o Rei dos Reis tem para nos revelar. Que tem muita coisa que Deus está, imaginação minha, que Deus está pensando, é só Ele pedir para eu dar. E Deus já está preparado para nos dar uma bênção, só que muitas das vezes nós não pedimos. E muitas das vezes já até estacionamos, já até mesmo arquivamos as nossas bênçãos. Então, a nossa vida se resume a estar na sala do trono. Não adianta, eu já estou salvo, eu já conheço Jesus, já tive umas experiências, para mim tá bom. Deus está dizendo, não tá bom. Tem muita coisa ainda para ser revelada. E está dividido para uma coisa de um sonho se tornar real, tá ali na sala do trono. Então eu convido a vocês, um convite a mim também, para que a nossa vida venha a ser resumida de estar na sala do trono. Nada vai existir após o nosso propósito, nada vai existir após aquilo que sonhamos, se não adentrarmos na sala do trono. E se não adentrarmos, nós nos frustraremos, nós estaremos como a rainha Esther, não sabendo o que está acontecendo, o que fazer, e muitas das vezes nós precisamos de um chacoalhão, como a hora que eu disse, talvez foi para essa ocasião que você chegou aonde você está. E onde nós estamos não é porque teve que acontecer, tinha que acontecer, foi coincidência. Para cristão existe coincidência, tudo tem um propósito. E Deus está dizendo para você, você chegou aonde chegou porque tem um propósito. Agora basta você se ver como Deus te vê.